não. A gente queria, mas... Claro. Então, é muito difícil conseguir conciliar os nossos horários. Claro, de todas, 20 con los lugares donde trabajan, Sim. todas juntas, claro. É bem difícil, mas tá rolando e eu acho que a gente ainda tem mais 2 edições para esse ano. Claro. Tomara que dê certo. Contame de los tragos que vos hiciste hasta ahora en las ediciones que participaste. ¿Cuál fue el que más te gustó, el que te salió mejor, te parece? Os que eu mais gostei foram os 2 últimos, porque eu tô entrando no mundo de criar coquetéis salgados agora. E eu gosto muito de coquetel salgado. E fiquei muito orgulhosa, assim, de conseguir passar o que estava na minha cabeça para um copo em uma semana. Deu muito certo. Eu fiz um coquetel com... Fui sorteada com gin. E aí eu fiz uma releitura de Tom Collins salgado. Com uma soda de pimentão e especiarias. Esse ficou bem gostoso. Esse foi para a edição do Rio de Janeiro. Y yo también... ¿Ese lo hiciste para Río, para la edición Sí, de Río? Río. Mirá, ¿y cómo se llamaba? Salt Collins. E o último que eu criei também me deixou muito orgulhosa, que foi uma releitura de Dirty Martini. Eu gosto muito. Só que eu fiz com palmito. Palmito, Sí. mirá. E ficou bem gostoso também. Sí, riquísimo, me encanta. Contame qué les gustaría que pase con el colectivo, con estos eventos, que pasen qué cosas en el futuro. Eu quero fazer muitos guests no Brasil inteiro, na América Latina inteira. Eu quero que as mulheres estejam conectadas, assim. A gente, depois dos eventos, a gente tem um grupo no WhatsApp com todas as mulheres que já participaram. Já tem mais de 70 mulheres no grupo. Claro. Então, é muito legal isso, porque a gente tá unida. A gente tá numa rede de proteção, assim, quando uma precisa, sei lá, tem bartender precisando mudar de cidade, a gente tenta procurar trabalho, sabe? A gente tá conectada e eu quero isso com o Brasil inteiro, com a América Latina inteira, quero a gente unida, assim. Claro, un proyecto que sea también de unión y de cuestión cultural y social, Sí. además del evento en la noche que se juntan a hacer tragos. Não é só um bando de mulher bêbada, sabe? No, obvio, claro. Com certeza. E tem também a nossa ação social que a gente faz. Hello. Sorry, estamos live. Okay. No, Tá bom. eu estou. My name is Ronald. Okay. Sistema. Good afternoon. Desculpa o importuno. Sistema não dá oportunidade para trabalhar. Eu Ok. necessitando de ajuda. Só porque tem ficha extensa, eu já paguei pelo que fiz. Faço CAPS, não ganho oportunidade nem de trabalhar limpando rua, lavando banheiro. Não tenho residência fixa, não consigo vaga nem em albergue, no mínimo um hotel social. Não, no mínimo um albergue fixo, um abrigo. Bom, tô todo sujo porque meto a mão no lixo, pego latinha. Tô a delivery. Me jogaram no vento. Saí de Pacaembu, desci hoje lá na colônia, paguei com o dia. Soltaram eu assim, ó, vem na bolsa. Aí eu necessito de ajuda, o que eu faço? Falar, o sistema falou que é melhor pedir do que o básico. A gente só não consegue te ajudar agora, mas... Mais uma indicação e uma palavra de motivação da certo. Isso. Tô torcendo pra que você consiga alguma coisa. E outra, Mateus, meditem em Mateus 7. Gracias. O Evangelho, segundo escreveu Mateus capítulo 7. Chau. Le pasan cosas de todo tipo, ¿no? San Pablo São Paulo, es... Sí, sí. Con E a los, gente tá no centro de São Paulo. los chefs que estuve antes habían estado mirá, ahí tienen un balcón lleno de cosas. Estaban en Nueva York y les decía yo, claro, esto es lo más parecido a Nueva York. Aquello parece el Empire State, de hecho, allá atrás. No lo había visto, pero es como el Empire State. Ahora viene King Kong, después de estos bestias de recién, aparece King Kong. Bueno, en fin. Me decías entonces, y aquello espero, ¿viste Suicidal Club, la película japonesa, el club del suicidio? Não. Vale, tuve esperaba hacer una reunión que están charlando nada más. Sim. Eran todas colegialas que se agarraban de la mano y se tiraban al subte, así morían. No estaba buena, pero bueno, era raro allá arriba. Bien, contame entonces, después de todo este impasse, nada, me decías, tienen ganas de hacerlo
y llevarlo como a escala súper grande para hacerlo re grande. Cuando hacen uno de los eventos, además de las mujeres bartender o las personas bartender que están, después de eso, ¿capacitan gente nueva que no es bartender y tratan de convertirlas en bartender? ¿O está solo pensado para profesionales ya el evento? A ideia E da é a gente montar uma escola mesmo. Bien, Isso eso. Uma ideia que está forte e a gente já está trabalhando para conseguir chegar nisso, de ser uma escola de formação para bartenders mulheres, pessoas trans e não binárias. Sí. Por enquanto a gente ainda está engatinhando, né, começando a se organizar para isso, porque é um pouco mais Complicado, complexo, claro. Mas acho que o objetivo final de tudo é chegar nesse ponto de ser uma escola para formar e capacitar e mostrar que se uma mulher perder uma vaga de trabalho para um homem, não vai ser com a desculpa de que ela não tem conhecimento, não tem estudo, não tem capacitação. Sí. É só para falar, pô, você tá sendo machista mesmo. Tipo, Claro. ¿Tenés una idea de cuánta proporción hay de hombres y mujeres en la industria? ¿Cuántos bartenders hombres y cuántas mujeres en proporción? Não tenho esses pero son dados. generalmente muchos más, ¿no? Hombres que mujeres. Sim, acontece, mas é um erro que as pessoas têm costume de repetir, é falar que não tem mulher, não existe mulher bartender, e existe sim, isso que a gente gosta de mostrar. Estamos acá, hola, claro. Estamos fazendo barulho para isso. Claro. Porque tem muita mulher capacitada. As pessoas só estão acostumadas a olhar para os homens e chamar de barman em vez de bartender. Claro. Então, valorizar mais isso mesmo. Sí. ¿Qué te parece que tiene que pasar para que más gente empiece a visibilizar esto que ustedes están haciendo y que vaya más gente a los encuentros y todo? ¿Qué tiene que suceder para que mejore la convocatoria y todo? Eu não entendi qual foi o ponto. ¿Qué acciones les parece que tienen que pasar para que cada vez sea más grande la red de ustedes y cada vez vaya más gente a los eventos que hacen? Olha, eu acho que a gente está no caminho certo para isso, assim, porque a gente está sempre procurando conhecer novas bartenders mulheres. Uma das administradoras, ela estava andando aqui no centro, numa rua, e ela viu num bar pequeno uma menina trabalhando, e aí ela já entrou assim, ai, vem me passa afiliá-la, claro. E é isso, sempre que a gente sabe que tem uma mulher trabalhando num bar, a gente vai querer conhecer o trabalho dela e divulgar e postar no nosso Instagram e tá sempre isso, dando essa visibilidade, essa força maior, assim. Acho que é isso, conhecer as manas para divulgar elas. Claro, total. ¿Qué es lo que tiene mejor una bartender mujer que un bartender hombre preparando tragos? ¿Qué te parece que hay de superador en la profesión cuando lo hace una chica? Cara, eu acho que, como eu falei que a gente tem que se provar 2 vezes para ser reconhecida, isso eu acho que já diz muito do que a gente consegue fazer de melhor. Porque enquanto a gente está tentando fazer o dobro, o triplo do que a gente faz, um esforço muitíssimo maior para ser um pouquinho reconhecida como eles estão acostumados porque para eles já é mais fácil. Não tô falando que é difícil, só é mais fácil. Claro. E eu já vi assim, ótimas profissionais perderem vaga para homens profissionais. Nada de ótimo, nada. E não fazia sentido nenhum ela perder essa vaga. Entendeu? A resposta a gente sabe. ¿Qué cosa hace que un trago sea superior al resto? Que un trago sea como espectacular, que sea fuera de medida, digamos. Eu acho que o equilíbrio, né? É importante estar bem equilibrado. Eu gosto das coisas de coquetéis que surpreendem. Quando você olha e fala, nossa, eu nunca imaginei. Esta mezcla, que queda rica. E aí quando você prova, você fala, nossa, é isso. É disso que eu gosto. Para terminar, un secreto o 2 secretos, lo que quieras, para ser bartender, mujer, que nada, estar detrás de la barra, ¿qué tenés que hacer para que te vaya bien y estar cómoda y que el trabajo sea interesante? Eu acho que é acreditar no seu potencial e não deixar que as outras pessoas, principalmente isso, né? Já que esse é o tema que a gente está abordando, não deixar que nenhum homem te faça duvidar do seu trabalho, do seu potencial, porque eles estão aí sempre fazendo isso.
E eu acho que esse é um conselho que eu queria ter falado pra Júlia de alguns anos atrás. Tipo, acredita em você, que você sabe que você é capaz e vamos lá. Buenísimo. É isso. Tus últimas palabras. Ai, meu Deus, não sei. Gente, vamos no Guest das Minas, que é muito legal. Obrigado, muchas gracias. Bueno, un crudo con muchas interrupciones. San Pablo es así que nada, crudo on tour, pueden pasar cosas y pasan de hecho. Esto es una autopista que ahora no hay autos, dentro de un ratito seguro van a empezar a pasar sin que nadie nos avise. Y... Só às 10 da noite. A las 10, bueno, qué suerte, menos mal. Bien, y allá atrás, por supuesto, el Empire State de Sao Paulo, crudo on tour. Crudo on tour en San Pablo, con un día que curiosamente en vez de hacer un calor bárbaro, hace un frío bastante bárbaro. Estamos en un lugar que me encantó, que es una autopista, que parece que la gente en San Pablo no quiere mucho, ahora me vas a contar. Y nada, la conozco para abajo, vi un montón de gente, es como una catástrofe en la ciudad esta autopista, Sí, ¿no? sí. Y tengo una pregunta antes que nada, perdón. Los que pintan esos edificios, porque hay algunos que son altísimos y están todos con esos grafitis. ¿Alguna vez viste a alguien? ¿Cómo lo hacen? ¿Con con una silleta? ¿Cómo hacen? Eles sobem nos prédios mesmo. Eu não entendi o que você falou. Sí, te preguntaba si viste alguna vez quando los pintam. Ah, se eu já vi. Sim, Não. não. Eles sempre fazem à noite, porque também a polícia Claro. não pode ver. Es una locura, pues estos edificios son bajos, pero edificios de 30 pisos llenos de esto, una cosa hiper peligrosa. Bien, bueno, decía, estamos arriba de esta autopista que hoy es domingo y la abren para que la gente venga a caminar y a hacer deportes. Como hace frío, vos igual viniste con pantalones cortos como por las dudas. Mais ou menos. Más o menos. Podemos traer una pelota y podemos hacer algo acá, pero bueno. Preséntate, por favor. Oi, gente, eu sou a Júlia, sou de São Paulo e estou aqui para falar um pouco sobre o Guest das Minas. Bien, me gusta porque trajo un presente, que es este llavero, que me encanta. Hoy sé que están, siempre cuando pasan helicópteros, imagino que hay millonarios dentro, ¿no? Porque acá en Brasil es un lugar raro donde hay mucha gente particular con su propio helicóptero moviéndose. Sim, mas também tem muito aqui, Sí. ainda mais em São Paulo. Eso, bien. Contame, cuando eras más chica, pues sos muy chica, ¿cuántos años tenés? Não entendi. Años, ¿cuántos Eu años? tenho 30 anos. 30, bueno, parecías de 19. Gracias. Cuando eras más joven, más chica, ¿pensaste desde el principio en ser bartender, cosas relacionadas con esto? Não, não. Eu ¿Cómo era tu queria- otra perspectiva de vida? Eu queria ser fotógrafa, Bien, trabalhar com fotografia, mas eu comecei a trabalhar em bar e restaurante para ter um dinheiro para sobreviver. Assim. hacías fotos a la gente en los lugares Sim, sociales. também. Mas o bar era o que me dava dinheiro, trabalhando como garçonete, né? Ah, no salão. como camarera. Sim, e aí vim para São Paulo para tentar ser fotógrafa. Mas ¿Dónde acabei vivías? Em Campinas. ¿Eso es una guitarrita, perdón? Sim, ¿Qué se supone que hace acá arriba? são muitas intervenções artísticas. Mirá qué lindo, bien. E eu sou de uma cidade do interior, Sí, Campinas, é aqui perto, mas lá é uma cidade menor. Então aqui em São Paulo é onde está tudo concentrado. claro. E aí acabei vindo pra cá pra tentar a vida como fotógrafa. E aqui eu saí, eu parei de ser garçonete e comecei a ser bartender. E comecei a trabalhar fazendo coquetéis. En tu faceta de fotógrafa, que supongo que seguís haciendo, por eso cuando te gusta lo haces toda la vida, que no me digas que no haces más Não fotos. faço mais, parei. Bueno, cuando hacías fotos, ¿qué tipo de fotografía te gustaba de todas las múltiples opciones que hay? Eu gostava muito de fazer fotografia de palco. Teatro, dança, shows, concertos. Eu gostava desse ramo. E foi por isso que eu quis vir para São Paulo, porque aqui Claro. a vida cultural é muito forte. E aí, ¿Hiciste así en recitales y eso? ¿Trabajaste de eso o tenías ganas y nunca pudiste? eu trabalhei um pouco, consegui viver recebendo, né, por isso, mas não durou muito tempo porque é muito caro. Você tem que ter muito dinheiro para investir nos seus equipamentos Claro. fotográficos. E aí eu preferi focar no que eu já sabia fazer, que era trabalhar em bar, que eu já trabalhava em bar há muitos anos. Esse ano eu completo 10 anos na Claro. área. Então, do que ficar investindo dinheiro em equipamentos. Claro.
É muito caro. Bien. Ah, ese es el artista, Felipe Morosini, el que te decía, que tiene la casa. Por ahí está acá cerca Felipe entonces, no me acordaba, mira. Bien, es un fotógrafo, después buscalo porque está re bueno. Sí. Bien, entonces, ¿trabajabas en bares? ¿Qué te gustaba de esa época cuando eras camarera en bares? ¿Qué había de divertido del trabajo? Si es que había algo divertido. Não, tem. Tem. Ah, tá bom. Uma coisa é certa, trabalhar em bar tem o lado divertido. Mas eu gostava eu gosto ainda disso, do atendimento com os clientes, e todo dia ter pessoas novas sentando no meu balcão, conversando. Você nunca sabe o que vai acontecer Claro, no seu trabalho. Então, esa novedad permanente. sim, todos os dias. ¿Y lo más pesado, lo más feo del trabajo qué era? ¿O lo que más cansaba y así? As jornadas são bem cansativas. Largas. Muito, muito. E o machismo na área é muito forte, né? Até hoje continuo sofrendo isso atrás da barra. Estar parada también muchos tiempos, ¿no? Es como pesado físicamente, estar de pie, digo, tantas horas. Isso também, Claro. é isso. Dor no corpo, mas Claro. são coisas que a gente vai se acostumando também. Claro, un entrenamiento. Sim. Bueno, acá más murales por todos lados, una locura. muchos Gente, aquí. muchos, está buenísimo. Acá se robaron, habría otra guitarrita y se la llevaron seguramente para la casa. Contame entonces cómo empezaste a interesarte por hacer tragos, por ser bartender. Eu sempre gostei, todos os lugares que eu trabalhei, eu gostei. Eu sempre fui amiga dos bartenders enquanto eu era garçonete e sempre conversava um pouco sobre coquetéis. Mas eu nunca tive a oportunidade de entrar para dentro da barra. E em um bar, o primeiro bar que eu trabalhei aqui em São Paulo, abriu uma vaga e aí eu quis tentar e tentei, gostei. E aí eu comecei a estudar e me defini como bartender, assim. Mas sempre foi uma curiosidade, até que virou uma profissão. ¿Cómo fue al principio? ¿Hiciste mucho tiempo de estudio o era más práctico, con algo de teoría, pero mucho en la barra, trabajando y aprendiendo ahí? Eu acho que é um pouco de cada. Não tem como você ser um bartender ou uma bartender sem prática, mas o estudo é muito importante. Você vai aprender degustando as bebidas, você vai aprender testando coquetéis e entendendo como que funciona as interações entre os sabores, mas se você não tiver a prática do dia a dia, fazendo a todo momento, assim, também acho que não rende, sabe? Não acrescenta. Sí. Acho que tem que ter um pouco de teoria e um pouco de prática. Al principio, ¿qué era lo que te resultaba más estimulante, más entretenido? ¿Descubrir cosas nuevas? ¿Tratar de que un trago que ya estaba inventado saliera lo mejor posible? ¿Qué te gustaba más? Não entendi, você pode Bien. repetir? Decía que al principio, ¿qué era lo que más te entusiasmaba? Si crear y tratar de armar tragos nuevos vos, o que un trago ya hecho te saliera como perfecto, que es como tan difícil, ¿no? No começo eu demorei muito tempo para criar coquetel. Eu preferi fortalecer o meu conhecimento e agora eu me sinto mais confortável para criar. E é uma coisa que já acontece mais natural, assim. Às vezes eu penso numa receita e acontece. Mas no começo eu era muito insegura também, então eu precisava, calma, vamos lá. Tener backup de conocimiento primero. Sim, precisa ter, né? E aí eu não me sentia segura para isso, mas Claro. deu certo. ¿Cuáles fueron los primeros que te salieron así súper bien y te felicitaban tipo los clientes y era como, qué rico que está esto, decís qué bueno cómo me sale? O primeiro coquetel que eu criei, eu não tinha ideia de como começar, eu era muito nova na área. E aí eu criei em homenagem à minha mãe e eu coloquei o que ela gostava, que era café, cachaça, laranja. E é uma combinação muito batida, né? Extraña. Café, cachaça, Claro. laranja. E deu certo. O que mais importa é que a minha mãe adorou Claro. e eu dei o nome dela no coquetel. ¿Cómo le pusiste de nombre? ¿El nombre de tu mamá, el cóctel? No. Não, é o nome do coquetel é o nome dela. Ah, por eso. Gel. Claro, perfecto. E ela adora. Claro. Que bom. Porque se ela não gostasse, eu ia... Claro, sí. Mas... E aí depois... A maioria das minhas criações surgiram pelo Guest das Minas. Porque quando a gente participa de uma edição, a gente cria um coquetel especial para a edição. E aí era necessário
criar. Claro. E aí foi isso, a gente tem uma semana pra fazer tudo e acho que foi o Guest das Minas que também me ajudou a ter facilidade pra criar coquetéis, porque eu tinha que fazer em uma semana Sí o sí, e aí a cabeça claro. milhão, assim. Ahora me vas a contar todo el proyecto porque no sé nada, sé que está buenísimo, pero no sé. Pero contame primero un superpoder que tengas, por favor. Um superpoder, Aparte de resistir el frío. dormir, muito Dormir. bom. Es un gran superpoder, Ay, dormir. muy. Mucho. Bueno, contame del proyecto, cómo empezó y qué es. Sim, o projeto começou em 2019. A criadora do projeto é a Paola, que ela era minha chefe de bar na época, a gente trabalhava juntas. Então eu vi o Guest das Minas nascer. Eu lembro dela me contando que ela queria juntar um monte de mulher para fazer drink em uma noite. E aí a gente, vamos fazer. E rolou, a gente fez a primeira edição, juntou. E num primeiro momento foi só uma noite de festa. Diversão, muita bebida. Depois a gente começou a perceber que o mercado ele tá desleal, assim, né? A gente tem que se provar, a gente mulher tem que se provar 2, 3 vezes mais para ser reconhecida como um homem. Una exigencia muchísimo mayor como en muchas profesiones, claro. E não só mulheres, né? Claro. Cisgênera, pessoas trans também, não Sim. binárias também. Então a nossa luta não é só pelas mulheres cis, a gente também tá aqui por todas as pessoas que sofrem com esse patriarcado aí que tá dominando Sí, claro. tudo, né? Sí, un ex bastante presente todavía, claro. Ex. E, enfim, e aí Sim. a partir disso a gente começou a se organizar para também fortalecer o educativo. Então, assim, a gente sempre que tem uma edição do nosso Guest, a gente faz um workshop para capacitar as pessoas, as mulheres cis, trans, as pessoas não binárias, os homens trans, que querem estar com a gente, né? Então a gente faz o evento e a ideia é que o lucro do evento pague o educativo do evento. Está buenísimo. Lo que recaudan lo usan para hacer investigación y enseñanza. E para dar presentes para os Sim, sim. participantes, para tá, a gente fala que a gente gosta de mimar. Claro. E então essa foi a ideia inicial. Começou como uma baguncinha, né? E foi virando uma coisa muito saúde. Pensé que había un tiranosaurio Rex que no había visto. Era un homem. ciclista Rex, Homer Rex. Bien. Ai, e Ese es un superpoder un poco inútil, ¿no? superpoder também. Se propulsa con su propio impulso del viento. Bien. Ok. Sí. Contame el primero, ¿cómo fue? ¿Cuánta gente hubo en la primera edición? A primeira edição, acho que foram 10 ou 12 bartenders. Bien. ¿Todas de acá de Sao Paulo? Todas aqui. Bien. Assim, como acontece muito em São Paulo, a maioria das pessoas daqui não é daqui, né? Sí, sí, claro. Que moran aquí, pero son de cualquier parte. E aí Bien. começou, foram 12 bartenders, assim, sempre só conhecidas da Paola ou conhecidas de algumas amigas nossas. Sí. E aí a gente se conheceu e começou a organizar outras edições. E depois da pandemia, né? Durante a pandemia não houve No hubo. muita No hacían ação. nada online, capacitaciones ni nada. Em capacitação não, a gente fez algumas ações para ajudar as bartenders que estavam em Bien. vulnerabilidade Sin trabajo, claro. econômica. Sí, né? sí, sí. Então eu não estava participando efetivamente do coletivo nesse momento, mas as meninas que estavam, elas vendiam coquetéis engarrafados, faziam entrega Claro. e com o dinheiro compravam cestas básicas para as bartenders, né? E isso ajudou um pouco, né? Deu para Sí, sí. depois da pandemia, depois que todo mundo já tomou a segunda dose da vacina, a gente se reuniu e aí a gente firmou o Guest como ele é hoje, né? E nós somos em 4 administradoras Vamos a ir caminando, pero ya te voy a congelar. Ya quedando. e 4 administradoras Sim. que a gente organiza tudo. A nossa maior edição teve 24 bartenders e a gente reveza as mulheres. Então, a cada hora vão 5 mulheres, fazem os seus coquetéis e depois disso elas saem e vão aproveitar. Cambian a como festa. Aí una troca, rotación. Sim.
E é por isso que a gente consegue colocar 20, Claro, né? Porque claro. não tem embarque. Sí, sí, sí. Mi hígado que soporte, claro. Justamente. E também para as meninas terem tempo para elas Poder interactuar en la aproveitarem. fiesta y hacer relaciones, claro. Sim, e fazer networking. Claro, Porque total. a indústria comparece muito. A gente trabalha fazendo parcerias com as marcas. Então tem algumas marcas que são parceiras desde o princípio e outras que vão chegando agora, mas é sempre assim, elas entram com uma bonificação, um apoio financeiro, Claro, para fortalecer o movimento mesmo. claro. E nisso, muitos representantes das marcas estão lá também. Então acaba sendo um evento onde mesmo que você seja homem e você não seja o foco, você estando lá, você também está fazendo networking. Porque Claro. tem gente de todos os lados, assim. Y... O sea, la dinámica es que hacen un evento, hay 20 bartenders distintas que van rotando, son todas mujeres, todas chicas, y los invitados pueden ser mujeres, hombres, cualquier género, no importa. Sim, pode. Bien. Todo mundo é bem-vindo no Perfecto. nosso evento. ¿Y cómo eligen el lugar donde lo hacen? ¿En qué tipo de espacios lo hacen? Então, a gente procura indicações, às vezes os bares tem. Agora a gente cresceu, né? E aí já tem bar que vem procurar a gente querendo fazer lá, mas a gente precisa ver se o bar tem estrutura para isso. Claro, Porque a gente fez num bar, o nosso primeiro evento depois da pandemia, a gente fez num bar que ele é muito bom, mas ficou um pouco pequeno. A gente não estava contando que fosse ter tantas pessoas, deu 300 pessoas. Ah, claro. E aí ficou muito apertado. Agora a gente procura bares grandes. claro. E, ¿Cuánta bom, gente juntaron máximo hasta ahora o máximo foi en un evento? 400. Es muchísimo, 400. muchísimo. É bastante. Isso é legal. E Claro. é divertido. ¿Y récord de tragos que hicieron en una edición cuántos fueron? Ai, eu não tenho a cidade agora, mas muitos. Muchos, claro. Eu te conto depois, você coloca na legenda do Está vídeo. bom, está bom. Contame cómo hacen para elegir qué tragos van a hacer para ese evento. ¿Cuántos son específicos del evento y cuántos son así usuales y que repiten? Sim, a gente nunca repete, né? Então, assim, quando a gente convida todas as mulheres e elas confirmam, Sí, e a gente confirma as marcas e vê quantas garrafas tem de cada bebida, a gente faz um sorteio e cada mulher é sorteada com um destilado base. E aí ela tem que criar em 7 dias uma cada bartender tiene que crear un trago para esa noche. Sí. O sea, son 20 tragos Son 20 especialmente para cada evento. Sí. Ah, una locura. Pensé que entre todas hacían uno cada una. cada uma. Uf, Então é muita coisa diferente. loucura. E é legal porque cada bartender tá ali mostrando o seu trabalho. Então é uma visibilidade Claro, do tipo, olha, esse é o coquetel que eu criei em 7 dias com um destilado que eu não estava esperando. claro. E então isso é muito legal. Y porque tiene que também- gustar a la gente y a las otras colegas que están también. O sea, las dos cosas. Sim, Que esté bueno, digo, que el nivel esté bueno entre todas. sim, com certeza. Para isso, uma semana antes do evento, a gente se reúne, todas as participantes, e aí todas fazem o coquetel que estão pensando pra gente provar. Então a gente prova todos os coquetéis antes. E é bom, porque às vezes dá um conselho ou outro. Claro, ajustes. Sim, é. E isso é muito legal, porque também é um momento onde a gente fica mais íntima, assim, mais próxima, né? En esas reuniones están solo las bartender. Só. Solo. Só. Está bien. E é isso que a gente faz uma semana antes, e aí no dia do evento já tá tudo redondo, né? Claro. E aí a gente já conseguiu também levar esse evento para outras cidades Ah, do mira. Brasil. A gente já levou para Rio de Janeiro, para Brasília, que é a capital do país, né? E agora a gente tá vendo aí um outro lugar, mas ainda é segredo. Não posso Es secreto, contar. no digas, no digas. Pero está buenísima la idea para replicarla en otros países, inclusive. Sim, a gente tem vontade. Increíble. Sí, sí, sí. Inclusive o Vitor me passou o contato das bartenders chilenas. Quem Claro, sabe a gente não claro, un fizer. cruce de las de acá más las de allá, hacer una fiesta con el doble de bartender, una Nossa, locura. Imagina isso. Varias barras a la vez, claro, increíble. Você tá convidada para tomar os tragos lá. Contame, ¿cuántas ediciones hicieron hasta ahora? 9. 9. Ah, mira, ¿qué hacen? ¿Una cada mes? Não, a gente tenta fazer uma a cada 3 meses. A cada 3. Sim, porque todas nós que organizamos, a gente também trabalha, Claro. né? A gente, infelizmente, não dá para viver Claro. financeiramente de guest da